Um propósito de carreira que não respeita os seus valores pessoais, não tem nem o que falar, não deve ser perseguido. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. E o assunto de hoje é um dos que eu inseri até depois, eu fiz toda a série de vídeos que eu queria fazer sobre propósito e planejamento de carreira, e eu não tinha colocado valores pessoais, eu achei que estava até implícito que os seus valores pessoais tinham que ser respeitados. Até o momento que, por acaso, durante esses dias, eu tive dois clientes que, assim, basicamente na mesma semana, começaram a rever os planejamentos de carreira deles, A parte final do processo, ela normalmente envolve rever o planejamento. Então a gente faz, define um propósito, define um horizonte de carreira, e aí você faz o planejamento certinho, com todos os tópicos SMART, específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, e aí depois disso a gente revê. E dois desses clientes falaram assim, nossa, eu preciso rever, eu acho que eu vou refazer tudo. Inclusive, eu acho que eu vou mudar o meu horizonte e tal. Eu falei, nossa, claro, perfeito, quem manda é sempre a pessoa decide a vida dela. Mas eu falei assim, só para eu entender por quê, o que está acontecendo. E os dois falaram de maneiras bem diferentes, assim, não tinha nem comparação, mas essas duas pessoas, elas disseram que em algum ponto aquela carreira ia desrespeitar uma coisa que era muito querida para eles. São pessoas inteligentíssimas que acabaram não respeitando esse pequeno detalhe que é você integrar os seus planejamentos, seus objetivos de carreira, seu propósito de carreira com os seus valores pessoais. E vamos lá. O que difere esse vídeo do vídeo da semana passada, em que a gente falou de vida pessoal e vida profissional? Não é a mesma coisa vida pessoal e valor? Não necessariamente. Quando a gente fala de vida pessoal, a gente está falando da série de convívios que não fazem parte do profissional. Foi até uma coisa que eu deixei de falar no outro vídeo, ficou muito comprido, eu acabei editando, que na verdade o que a gente chama de vida pessoal, ela tem uma série de categorias, vida romântica, vida sexual, vida social, vida familiar, vida espiritual, vida religiosa. Tem vários tipos de comunidade, vários tipos de situações e convívios que fazem parte do que a gente chama de vida pessoal. E isso não é um valor, é simplesmente uma série de convívios, uma série de lugares em que você pertence. E o que são valores pessoais? Quando você entra numa lista de valores, você vai ter diversas palavras, Família, fama, amor, carreira. Legal, mas concorda que esses termos são muito extensos? Eu quero que vocês pensem, e aí, eu sugiro que vocês pensem em valor pessoal como uma regra que você considera muito querida, tá? Então, por exemplo, você considera que a honestidade é sempre o melhor caminho. E para você isso se torna uma regra. Então vamos dar um exemplo bem bobinho, Então você não acredita em religiões. Você não acredita que ninguém deve obrigar ninguém a seguir uma religião. É um valor seu também. Você acredita que todo mundo deve ser responsabilizado pelas próprias escolhas, então você não acredita, por exemplo, num batizado. Você acha que isso é uma coisa que é feita normalmente sem o consenso da criança e você não acredita nisso. E aí você vai lá e vira sócio de uma empresa que faz docinhos de batizado. Então, olha só, se você é uma pessoa que tem o valor da honestidade e você começa a vender docinhos de batizado sem achar que o batizado é uma coisa certa, das duas uma, ou você vai trair o seu valor pessoal e falar que que maravilhoso, vocês estão fazendo isso pelo seu filho, seguindo esse caminho, que delícia. E aí você vai mentir, combatendo o valor pessoal, Ou você vai em algum momento perder algum cliente. Olha, eu não acredito que você está fazendo isso com o seu filho, isso é errado, isso é grotesco, e eu não acredito mais já que você vai fazer mesmo com meus doces. Ninguém vai comprar os doces de você. Uma mãe que está feliz com aquele momento, E de novo, não estou falando que o batizado é uma coisa errada,
Até porque a criança não precisa seguir a religião depois, ela pode escolher. Espero, né? Isso sim, que ela, se ela quiser não fazer parte daquilo, ela pode. Mas vamos supor que, né, essa pessoa suposta, honesta pra caramba, que o valor pessoal dela é honestidade, ela resolva ser desonesta, ou ela resolva ser honesta e vai ferir. Então, uma pessoa, por exemplo, né, que tem a honestidade como valor principal, ela tem que trabalhar com coisas que a permitam ser muito honesta. Que tipo de trabalho? Você pode vender algo que você acredita, então você não acredita que batizado é uma questão legal, mas você acredita que as festas de casamento devam ser comemoradas. Então tá bom, então começa a vender doces para casamento. O casamento para você é uma coisa que você acredita, que você acha legal, que é interessantíssimo. Então vende doce, não vende doce para o batizado, vende doce para o casamento. Depende muito de quem você é, até das suas próprias as crenças que são diferentes de valores. Né? As crenças que você tem, as coisas que você acredita que é melhor ou pior, que podem ser mudadas, né, com o tempo, elas vão influenciar os seus valores. Então, se, por exemplo, você é uma pessoa muito honesta, trabalhe em lugares onde você possa ser uma pessoa honesta. E quando eu estava montando esse conteúdo, eu sempre gosto de conversar com algumas pessoas, né? Eu encho o saco dos meus amigos, admito. Mas conversar com umas pessoas sobre, né, o que você acha que é valor, que valores são interessantes e tal. Aí o pessoal fala muito de empatia, hoje está muito em moda, a gente pode falar disso também, mas falar assim, acho que você tem que responder uma pergunta que é: todo mundo tem valor pessoal? E aí a pessoa começou, né, uma militância política que eu adorei, que a gente conversou e tal, mas que parece que as pessoas não têm mais valores, parece que as pessoas não têm valores pessoais mais e tal. E a pergunta é: você acha que todo mundo tem valores pessoais? Sim. O que eu acho é que às vezes, por todo mundo ter, nós temos valores diversos. E a gente tem usos diversos dos valores. E quando a gente, né, até usando um exemplo que eu acabei de dar, honestidade, ela pode ser usada para várias coisas. Se você for muito honesto, dependendo do que você acredita, você pode ofender um monte de gente. Se você é uma pessoa honesta e preconceituosa de qualquer forma, você vai atingir as pessoas com as quais você tem preconceito. Então você, né, vamos supor um preconceito que é muito comum, né? Se você é uma pessoa machista e você é muito honesto, a honestidade talvez não seja vista muito bem pelas mulheres à sua volta. Que aí elas não vão chamar você de honesto, elas vão ter outros nomes para vocês, que eu não vou falar para o YouTube não bloquear o vídeo. Mas a honestidade é um valor super legal que pode ser usado para coisas muito ruins, tá? Mas eu acredito que sim, todo mundo tem valores pessoais. Todo mundo tem regras fortes e entranhadas que essas pessoas, que todo mundo gosta de expressar. Então eu sou uma pessoa que defendo a minha família até o fim. Eu sou uma pessoa extremamente honesta. Eu sou uma pessoa que acredita que a empatia vai mudar o mundo. Eu sou uma pessoa que acredita na educação, que acredita na caridade. Legal. Todo mundo tem essas regras. Todo mundo tem... Eu vou dar um exemplo. Eu lembro que eu tinha eu tenho vários momentos formadores com esse professor, mas eu lembro que um momento foi muito legal em que ele falou assim... Numa aula, né? Ele era meu professor de geografia, mas basicamente um professor de filosofia também. E ele falou pra gente que uma vez ele viu um cachorrinho de rua, né, ali sofrendo e tal, com fome, e ele entrou no mercado, comprou ali salsichas pro cachorro e deu pro cachorro. E aí que alguém viu ele fazendo isso e falou assim: por que você não dá comida pro morador de rua? Né? E aí, não tinha, pelo que eu entendi, não tinha um morador de rua ali, mas por que você não dá comida pro cachorro e não dá comida para um ser humano, né? E ele falou que foi muito simples: eu acredito que o cachorro não faz mal para ninguém. E aquela pessoa, eu não sei. Pessoas fazem mal para os outros e os animaizinhos não. Então, eu prefiro ajudar os animais. Olha só, eu prefiro ajudar os animais. Isso é um valor também. Eu quero ajudar animais de rua. E não é que quando a pessoa fala isso, ela não quer ajudar uma pessoa. É que ela prefere, que o valor dela, né, que a gente tem uns níveis de valor, né? Ela prefere ajudar os animais do que ajudar as pessoas. E não tem problema, gente. Tem muita gente que acredita que ajudar pessoas é muito mais importante do que ajudar animais. E ninguém está julgando. Todo mundo tem valores. E é isso que faz o nosso mundo ser tão plural, tão interessante, tão diverso. Todo mundo tem regras que são importantes para si mesmo. Tá bom? Então sim, todos temos valores. E aí uma outra pergunta é: se todo mundo tem, qual a importância disso? É importante ter?
E aí a resposta é, não importa se é importante ou não, né? Porque todo mundo tem, independente de ser importante ou não. Porém, vamos falar assim, qual a importância? A importância de um valor pessoal é que ele ajuda você a tomar decisões na sua vida. Então vamos supor, né? Se você acredita que é muito importante ajudar as pessoas através da caridade, né? Da ajuda, vamos supor, de dar comida para as pessoas, e você acredita que isso é muito mais importante do que ensinar alguém, você vai tomar ações para ajudar pessoas, a dar coisas para elas se levantarem, o que é extremamente importante. Se o seu valor é mais a educação, você acredita que você tem que ajudar as pessoas através do ensino, se você ensinar as pessoas, elas vão se erguer e tal, e que isso, para você, é uma coisa mais importante do que apenas a comida que é dada, você também é uma pessoa importante na sociedade. Só que você vai tomar a decisão de entrar, por exemplo, para um sistema de ajuda, de caridade, que contenha um setor de ensino. Uma coisa que você possa também trabalhar com o ensino das pessoas. Isso quer dizer que se você vê alguém na rua dando uma marmita para um morador de rua, você vai jogar a marmita fora? Não vai. Mas você vai tomar a decisão de, se você tiver como sair, né, dentro da sua ONG de ajudar pessoas de rua, você vai sair da rua dando comida para todo mundo, ou você vai juntar essas pessoas e ensinar alguma coisa para elas, você vai acabar ensinando uma coisa para elas. O valor pessoal define como você se comporta. Lembra que eu falei da pessoa honesta? A pessoa honesta, ela vai sentir muito mal se ela mentir, se ela for contra o que ela acredita, se ela falar, mentir e precisar dizer coisas que ela não acredita ou que sejam contra as coisas que ela acredita. A pessoa empática, ela vai estar sempre ouvindo, né? Uma pessoa empática não pode ser empática se ela não ouve, tá? Então, a pessoa empática, ela vai estar sempre ouvindo. Os valores pessoais são importantes porque eles determinam o nosso comportamento e determinam os ambientes onde a gente se dá melhor. Se você tem, por exemplo, né, essa questão de empatia, de caridade, de ajudar o próximo, e você trabalha numa empresa onde você não faz nunca isso, onde se você parar para ajudar o coleguinha do lado, você é punido, você não vai estar bem num ambiente assim, o ambiente lá é contra o seu valor pessoal. Então é importante entender, para você se situar melhor na vida e nos lugares, nos espaços onde você se sente bem, para você tomar decisões de maneira mais completa, de maneira mais rápida. E aí também teve uma pergunta que eu nem ia colocar, mas eu achei interessante, que é: valores pessoais mudam ao longo do tempo? A boa notícia é que sim, que mudam. Dificilmente uma pessoa vai manter os valores de quando ela era, por exemplo, criança. Nós, quando crianças, nós temos um valor de autopreservação que pode ser traduzido também como um certo egoísmo. A gente quer as coisas pra gente. Né? Por isso que tem tanto caso de criança que quando teve irmão acabou, né, não se dando bem com o irmão, quando a criança foi na escola acabou não deixando os amiguinhos usarem o dela e tal. A gente é muito egoísta na infância, a gente pensa muito na gente, a gente não para pra pensar, nossa, se eu tô comendo a minha comida porque minha mãe fez. A gente não para, então a gente é egoísta. Então imagina se os valores realmente não mudassem. A gente tem um mundo de pessoas que só iam pensar na gente, não ia existir mães no mundo, porque a mãe caricata, né, é uma pessoa que sempre se preocupa com o filho e menos com ela. Mas os valores podem mudar para pior, então a pessoa pode deixar de ser empática depois de muitos traumas, onde ela ajudou, ouviu e fez o melhor para entender os outros e foi sempre incompreendida, nunca agradeceram, etc, etc. Uma pessoa extremamente honesta pode perceber que a política da honestidade às vezes pode não ser a melhor possível. E aí quando você é muito honesto e você conta só verdades e essas verdades se tornam nocivas, né, para os outros, pode ser que essa pessoa entenda isso e deixe de ser muito honesta. A pessoa então vai virar desonesta. Não, ela só não vai ter a honestidade como valor pessoal. Ela vai tentar ser honesta o máximo possível, mas ela não liga se ela precisar mentir em um momento ou outro. Uma pessoa que, isso é muito comum, né? Por exemplo, uma pessoa que sempre, desde criança, sempre foi muito familiar, que tem um valor de defesa da própria família, né? Eu, pelo meu pai e minha mãe, eu faço tudo pelos meus irmãos, eu me sacrifico, etc. Tem essa questão do sacrifício da família. E aí essa pessoa se descobre
por exemplo, né, homossexual, homoafetiva, e a família expulsa ela de casa. Então esse valor da família talvez, e nem sempre, mas o valor da família talvez deixe de ter um ponto muito forte para essa pessoa, porque ela foi rejeitada pelas pessoas que ela defendeu. Então os valores mudam sim ao longo do tempo, mas normalmente eles se fixam, né? A gente se fixa um pouquinho depois aí dos 20, 30 anos, a gente começa a entender as coisas e tal. E também o valor pode se modificar com conhecimento. E aí não é não só o valor, mas, por exemplo, a postura que a gente tem com os próprios valores, né? Por exemplo, uma pessoa honesta, ela pode manter a honestidade como um valor forte nela, mas ela entender que ela não precisa falar pra amiguinha que, nossa, tá feia, hein? Porque ela vai piorar o dia da pessoa. Então talvez ela fale, olha, eu não gostei muito, mas eu posso te ajudar, vem aqui, vamos fazer vamos vestir uma outra roupa e tal, e ajudar a pessoa. Mas não ser honesto, por exemplo, muito cru, assim, né? Tipo, nossa, tá horrível hoje. Não, tudo bem, você pode achar isso, mas que tal a gente ser honesto, mas não ser maligno com as pessoas, né? Não causar o mal para elas. Então os valores eles mudam. Não só os valores, eles podem trocar de ordem, vamos chamar assim, né? Eles podem um valor ficar mais importante que o outro ao longo da vida, ou um valor perder valor, um valor ganhar valor dentro da sua percepção, mas também a postura com que a gente tem com os valores. Tem um valor muito legal que é a autoafirmação, né? Quando você entende que você é bom em alguma coisa. Legal, você é bom nessas coisas, mas você precisa ficar falando toda hora que você é bom? Isso não te torna uma pessoa arrogante? Isso é só um exemplo, tá? Então, sim, os valores mudam com o tempo e sim, a postura com os valores, a pessoa amadurece dentro do próprio valor. E agora vamos entrar em carreira, né, mesmo? Então, qual a importância, né, dos meus valores pessoais com a carreira, né, ou o meu propósito de carreira, o que eu quero atingir e a vivência de carreira como um todo? Vamos lá. É importante que a sua carreira ela não vá ferir os seus valores pessoais, ela não vai desrespeitá-los a todo momento. Talvez você consiga amadurecer. Então vamos supor, num ambiente onde você tem que tratar os outros com certo cuidado, com certo carinho, talvez a honestidade muito crua não seja o melhor dos mundos. Então você tenha que amadurecer dentro da sua honestidade para se tornar, por exemplo, um psicólogo. Um psicólogo é uma pessoa que ela te conta a verdade, mas ela tem que falar, ela não pode falar assim, nossa, você está fazendo merda, hein? Não pode. Então, talvez você tenha que amadurecer na sua honestidade, você vai falar, olha, essas atitudes talvez não sejam as melhores nesse momento, o que você acha? E se tornar uma pessoa, por exemplo, né, crescer um valor aí, né, de empatia, acreditar muito mais na empatia do que na honestidade, ou você amadurece na sua honestidade, você continua sendo honesto, mas você é honesto com um pouquinho mais de cuidado, tendo em consideração a pessoa, tá bom? Outra coisa que às vezes as pessoas não percebem é que às vezes não precisa nem ser uma carreira que vá ferir seus valores, mas uma carreira que não dê importância para os seus valores. Imagina, para você o ensino, o ensinar seja um valor. Putz, eu adoro ensinar, eu acho que muda o mundo, eu acredito muito, mas muito em ensinar, em passar conhecimento para as pessoas. E aí você entra no trabalho onde você nunca ensina nada. Eu não estou falando de trabalhar como professora, não. Eu estou falando de trabalhar com algo que possibilite você ensinar. Então você está numa empresa onde você pode fazer um treinamento, onde você pode parar o seu trabalho e ajudar o outro. Agora imagina uma empresa dessas muito... nem formais, né, mas muito tóxicas, né, onde você para ajudar o outro e seu chefe briga com você, você não tá fazendo esse trabalho, para de ajudar o outro, é ele que se vire. Imagina se você está numa empresa que tenha esse tipo de ambiente, e você nunca ensina nada para ninguém. Só de você não conseguir manifestar o seu valor, isso já é um incômodo muito grande nas pessoas. Então, já que você está parando para encontrar propósito de planejar a sua vida profissional, né, a parte profissional da sua vida, por que não considerar uma empresa, um caminho de carreira que valorize o que você acredita e não ignore eles ou desrespeite eles, tá? Então, os valores eles têm que ser utilizados na sua vida profissional o máximo possível. Eles fazem parte de quem você é.
E se você não conseguir ser quem você é na parte profissional, é o que a gente falou no outro vídeo. Isso vai te incomodar a ponto de ser insustentável. E a gente faz planejamento de carreira para ele durar o máximo possível, porque ele é algo que dá trabalho, uma reflexão difícil, uma reflexão complicada, não é um negócio banal. Ah, eu acordei hoje e defini meu propósito e planejamento de carreira. É um negócio que dá trabalho, que é chato, demora, você precisa pensar, precisa refletir. Então se você vai fazer todo esse trabalho, por que não fazer um que respeite, que utilize quem você é, quais são os seus valores? E a gente tem um outro ponto de vista que é, seria possível, né, manter uma carreira na qual você não utiliza ou que você não precisa dos seus valores pessoais? Vamos lá. Nada é verdade. Tudo é permitido. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você não precisa da minha autorização nem da minha validação. A vida é sua, né? Toma conta dela. Pega as rédeas e toma as decisões. Aceita as consequências. É você que faz ou deixa de fazer. Mas o que eu estou dizendo aqui, possível é. Só não é recomendado, não é o melhor dos mundos. Se você quer, né, a gente vai fazer um vídeo, acho que vai ser um desafio rápido sobre essa ditadura, precisa fazer o que você gosta. Você não precisa, você pode ver o resto da sua vida. Se você tiver num trabalho onde você tá bem, nem lá nem cá, ok, o ruim é que você tá num trabalho péssimo, né, aí eu aconselho você a mudar. Agora, se tá num trabalho ok, sua vida tá bem, você tá seguindo bem, você não acha que você precisa disso, para de assistir vídeo de carreira, segue sua vida, sabe? Puta trabalho, o tempo que você investe aqui para um negócio, se você acha que você não precisa. Simplesmente assim, tá? Então é possível? É. É recomendado? Eu pessoalmente não recomendaria, tá? Se você vai fazer um trabalho de encontrar o seu propósito, né? De fazer um planejamento, né? Fazer os passos para essa carreira, já faz para um negócio que vai usar os seus valores, né? Não tem porquê você fazer um negócio que não vai. Então, é possível? Sim. É recomendado? Não. Ponto final. E aí, também a gente precisa entender, é necessário que todos os passos do meu plano de carreira respeitem 100% de todos os valores pessoais? Vamos lá. Se você quiser planejar a sua carreira dessa forma, ela vai ser um planejamento um pouquinho com menos possibilidades, tá? Então, se você precisa respeitar 100% dos seus valores a todo tempo, vai restringir muito mais os tipos de carreira que você pode seguir. Mas é possível você fazer um plano onde você começa num lugar onde ignore os seus valores, que não siga valores não siga nenhum tipo de valor pessoal seu, para você conseguir recurso, energia, experiência para você ir subindo até chegar num lugar onde você utiliza. Eu tenho um caso muito legal de um cliente que ele fez um planejamento para ele se tornar um especialista em educação, né? O planejamento dele era bem longo e ele ia se tornar um especialista em educação. Ele ia falar sobre educação pública e tal, que ele eram valores dele. E ele tinha muitos valores pessoais relacionados com isso, né? Educação para todos, educação de qualidade, independente da classe social, etc. Ele tinha isso muito forte nele. Ele queria falar sobre isso, educação pública. Só que ele não tinha como virar professor, né? A formação dele e tal, não tinha como naquele momento. Então ele fez um planejamento onde ele ia. O primeiro passo do planejamento dele o primeiro passo do planejamento dele era encontrar um trabalho de secretário na área de educação, só para ele ter experiência na área de educação. Então ele ia ser secretário da escola. Não ia ser professor, não ia falar sobre educação pública, ele inclusive se deu a possibilidade, né, nesse primeiro passo dele de ser uma escola particular, mesmo que não fosse o que ele quer, porque aí ele ia passar por vivências onde ele ia cada vez mais respeitar o valor dele. Ele decidiu que a primeira não precisava ser trabalhar com educação, só precisava ser na área. E ele não ia seguir naquele primeiro momento os valores 100%. Mas é possível? Especialmente se você está fazendo um planejamento de longo prazo, os primeiros passos não necessariamente precisam respeitar tudo, né? Mas a gente precisa, pelo menos, almejar um trabalho que o máximo possível respeite e valorize os nossos valores. Essa é a minha recomendação. Porque se você quiser passar o resto da vida trabalhando em algo que não respeite ou que até que seja neutro ou que desrespeite os valores pessoais, também faça como você bem entendeu. O que eu quero deixar claro é que eu não recomendo, mas você não é obrigado a nada, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês, né? Vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Desafio Certo, se você quiser seguir.
Se você gostou, deixa um joinha, deixa um like, deixe um agradecimento virtual aí qualquer, comente. Eu quero muito começar a fazer vídeos de sugestões, ainda não recebi, mas tudo bem. Mas eu quero fazer o máximo possível de vídeos de sugestões de vocês, que eu acho que eu tô fazendo aqui o que me deu na telha, né? Mas se vocês tiverem sugestões de temas relacionados à carreira que vocês adorariam que fossem falados, putz, eu ia adorar fazer um tema só para você aí. Posso até, se você quiser, né, deixa no comentário, eu até te cito no vídeo, né? Não que nós estejamos extremamente seguido aqui, mas se a gente crescer aí o canal, quem sabe aí você não vai ser famoso. Mas, brincadeiras à parte, deixa um comentário, deixa um like. Se você não gostou do vídeo, pode deixar um dislike também. De qualquer forma, deixa um comentário também para falar o que você não gostou. Quem sabe a gente não consegue melhorar. E é isso. Muito obrigado pelo tempo que vocês investiram aqui comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.